Você já se perguntou de onde vêm as ideias racistas que ainda assombram o Brasil? De onde vêm as associações entre negritude e criminalidade? Ou a ideia de que o Brasil precisava branquear para progredir? Muitas dessas raízes nos levam a um nome: Raimundo Nina Rodrigues. Neste podcast, vamos desmascarar o pai do racismo científico no Brasil e entender como suas ideias criaram um legado combatido até hoje. No entanto, para entender Nina Rodrigues, precisamos voltar ao final do século XIX. O Brasil tinha acabado de abolir a escravidão, mas a elite branca estava apavorada. A pergunta que eles se faziam era: o que fazer com essa massa de negros e mestiços que agora são livres? É nesse cenário que nasce a nossa figura de hoje. Raimundo Nina Rodrigues nasceu no Maranhão, em 1862, mas foi na Bahia que ele construiu a sua carreira. E não foi uma carreira qualquer. Ele era médico, psiquiatra, professor e um dos maiores especialistas em medicina legal do país. Ele lecionava na Faculdade de Medicina da Bahia, a primeira universidade do Brasil. Ou seja, Nina Rodrigues não era uma figura marginal, ele era uma autoridade, um homem da ciência cuja palavra tinha um peso enorme. Ele viveu numa época em que o Brasil buscava desesperadamente ser visto como uma nação moderna, civilizada, europeia. E para a elite daquela época, a imensa população negra e mestiça era vista como um problema, um atraso. Nina Rodrigues, então, usou todo o seu privilégio científico para dar uma resposta a esse problema. E que resposta foi essa? Aqui entramos no centro do seu pensamento. Influenciado pelas teorias mais racistas da Europa, como o darwinismo social e a criminologia de Cesare Lombroso, Nina Rodrigues criou uma tese devastadora para o Brasil. A principal delas era em relação à hierarquia das raças. Para ele, a humanidade era dividida entre raças superiores e inferiores. No topo estava o branco europeu, o civilizado. Na base estava o negro africano, que ele considerava biologicamente infantil, selvagem e incapaz de atingir o mesmo desenvolvimento. O mestiço era visto como um ser instável, degenerado, que herdava o pior dos dois mundos. Também a criminalidade por fator racial. Essa talvez seja uma das suas ideias mais perversas. Ele defendia que a tendência para o crime não era uma questão social, mas biológica. O negro, por ser primitivo, já nasceria com uma predisposição natural para a criminalidade. Com base nisso, ele chegou a propor que o Brasil tivesse códigos penais diferentes, um para os brancos, que ele chamava de superiores, e outro para o negro, o que ele considerava inferior, que não teriam a mesma responsabilidade por seus atos, pois seriam naturalmente criminosos. Em resumo, Nina Rodrigues pegou o preconceito que já existia na sociedade e o vestiu com o jaleco da ciência. Ele deu um diploma de verdade científico para o racismo. E as consequências disso foram profundas, moldando a forma como o Brasil trataria a sua população negra por mais de um século, especialmente dentro da sala de aula. Mas isso é assunto para o nosso próximo bloco. Quando falamos em raça, não estamos diante de uma simples ideia neutra. Ela se desenvolveu no contexto do Atlântico entre os séculos XV e XIX, como uma ferramenta para justificar a expansão e o domínio europeu sobre outros povos. Primeiro com a razão religiosa e depois a científica, mas ambos foram usados para legitimar a superioridade europeia. No caso brasileiro, essa lógica se intensificou no início da Primeira República, onde as elites passaram a enxergar a construção de nação primeiramente em termos raciais. E aqui as teorias de Nina Rodrigues deram, entre aspas, a justificativa científica perfeita para as políticas brasileiras. O projeto era claro: promover o branqueamento da população. E como fizeram? Incentivando a migração europeia, excluindo negros, africanos e asiáticos e moldando a educação pública com base em ideias eugênicas. É nesse ponto que entra Jerry Davila em seu livro Diplomas de Brancura. Ele mostra como entre 1917 e 1945 a educação brasileira foi desenhada para selecionar e privilegiar os mais brancos. As escolas não eram apenas os espaços de aprendizado, mas filtros raciais. A seleção de professores,
Os currículos baseados em higiene e saúde, até os critérios de comportamento, tudo servia para se reforçar o ideal de nação branca e que garantisse que os espaços de poder continuassem brancos. No fundo, o chamado diploma de brancura não é um título acadêmico, mas uma metáfora. Significa que só quem conseguisse se aproximar da brancura, social, cultural ou racial, poderia acessar os espaços de prestígio e poder no Brasil. E isso explica como a ideia de raça, legitimada pela ciência e pela eugenia, se transformou em política concreta e estruturou as desigualdades que ainda sentimos hoje. E depois enjoar de você. No cenário de incertezas em que vivia o Brasil, do fim do século XIX, com a recém-proclamada República, Nina Rodrigues, inspirada nas teorias de César Lombroso, que era um dos fundadores da escola positivista e que acreditava que o criminoso nascia marcado por traços físicos e biológicos, acaba adaptando essas ideias ao contexto brasileiro. Em sua obra, intitulada As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, Nina defendia que negros, indígenas e mestiços estariam em estágios inferiores de evolução moral e intelectual. Para ele, o crime não era apenas fruto de escolhas individuais, mas da herança racial, da mestiçagem e até do ambiente social em que se vivia, um pensamento que convertia desigualdade em biologia. Sua leitura da Guerra de Canudos é um exemplo marcante. Enquanto muitos viam um movimento de resistência política e social, Nina Rodrigues classificou os sertanejos como vítimas de uma loucura coletiva, transformando uma luta popular em sinal de degeneração racial. Essas ideias encontram terreno fértil nas elites da Primeira República, um país que queria ser moderno, mas temia o peso da população negra recém-liberta. Encontrou em Nina Rodrigues uma justificativa científica para projetos de exclusão, controle social e até políticas de embranquecimento. No fim, mais do que um criminologista, Nina Rodrigues foi um porta-voz do chamado racismo científico. E sua trajetória revela como a ciência, quando atravessada por preconceitos, pode legitimar desigualdades e moldar visões de sociedade que ecoam até hoje. Tá, mas por que Nina Rodrigues ainda importa quando a gente fala de educação no século XXI? Porque as ideias que ele defendeu lá atrás continuam ecoando ainda hoje. Uma abordagem policial que é mais violenta com uma pessoa negra não acontece por acaso. É reflexo da criminologia racista que ele ajudou a construir. Quando alguém questiona a capacidade intelectual de um profissional negro, estamos repetindo aquela lógica hierárquica que ele defendeu. E quando o currículo escolar ainda ignora a história e a cultura africana e afro-brasileira, estamos mantendo vivo o projeto do famoso diploma de brancura. Trazendo isso para o nosso século, a gente percebe que essas marcas históricas ainda estão por aí. Elas aparecem no currículo eurocêntrico, na baixa representatividade de professores negros e nas taxas de evasão escolar, que atingem principalmente os jovens negros, e até nas desigualdades de acesso ao ensino superior. Tudo isso mostra como a escola continua reproduzindo exclusões. Por outro lado, também é importante reconhecer os avanços. A Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, é um marco. Ela vai contra aquela lógica do diploma de brancura e afirma que a escola precisa reconhecer e valorizar identidades. Além disso, as discussões sobre educação antirracista, cotas raciais e políticas de diversidade mostram que o movimento iniciado lá atrás com o mundo negro continua vivo e necessário. O grande desafio hoje é fazer com que a escola não seja apenas um espaço de transmissão de conteúdos, mas um espaço ativo de combate ao racismo estrutural. Isso passa por revisar currículos, valorizar os saberes afro-brasileiros e garantir representatividade, mas, acima de tudo, formar cidadãos capazes de reconhecer e enfrentar as desigualdades. No século XXI, a responsabilidade é nossa. Continuar essa luta dentro da educação e garantir que a escola seja de fato um espaço de igualdade, diversidade e justiça social.
Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, ative o sininho e curta para que os nossos trabalhos tenham mais engajamento. No mais, eu espero vocês na próxima. Tchau!